Lua nova em Áries, 17 de abril de 2026. Quando a Lua se renova nesse signo de ação, coragem e impulso, ela nos lembra que também podemos abrir um novo ciclo em nossas vidas, com mais autenticidade, iniciativa e confiança. Este, então, pode ser um momento de plantar sementes, de ouvir o chamado interior e de dar o primeiro passo em direção ao que realmente queremos viver. Assim como a Lua inicia o seu novo ciclo no céu, nós também somos convidados a iniciar um novo capítulo dentro de nós. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. E nesse vídeo, então, nós vamos conversar sobre a Lua Nova em Áries, iniciando um novo ciclo. A Lua, ela já caminhou por todos os signos do zodíaco, passou por Peixes, finalizando e agora está começando um novo ciclo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E na astrologia, a Lua Nova, ela representa o início realmente, né? O início do ciclo lunar, quando Sol e Lua se encontram no mesmo grau. Aqui eles estão, ó, no mesmo grau, a 27 graus e 28 minutos dos signos de Áries. Sol e Lua estão ali juntinhos nos signos de Áries. Esse encontro, ele simboliza um momento de semeadura, introspecção e novos começos. A gente pode pensar nos projetos que a gente quer ver crescer e começar a semear agora. Então é uma fase realmente em que a energia está favorecendo intenções, escolhas e direcionamentos. Olhem que importante esse momento. Um tempo ideal para plantar novas sementes na nossa vida, alinhar nossos desejos com as nossas atitudes, o que eu desejo e como eu vou fazer para conseguir o que eu desejo. E também nós podemos iniciar novos capítulos para a nossa vida com muito mais consciência e propósito. E o Sol e a Lua, eles estão então aqui juntinhos, como eu já falei, em conjunção, né? Então, razão e emoção, eles se unem na mesma direção, eles se unem no mesmo sentido, no mesmo potencial, no mesmo foco. E esse aspecto, então, ele intensifica, como é em Áries, intensifica a energia ariana de iniciativa, de coragem, de impulso e traz a oportunidade para a gente alinhar o nosso sentir com o nosso agir. Olhem que importante esse momento, essa alunação de Áries. E a gente pode, porque a energia vai estar favorecendo as nossas atitudes, novas decisões, dar realmente o primeiro passo. A energia vai estar sendo favorecida e vai estar sendo distribuída para nós e estimulando a nossa coragem, a nossa autonomia e a afirmação da nossa própria identidade. Esse período aqui é importante e ele marca o período que é muito propício para movimentar a nossa vida com muito mais autenticidade. Olhem que importante esse momento. É claro que algumas pessoas que têm muitos aspectos em Áries, para elas, de repente, o que eu estou falando, essas características, isso é comum para elas, é normal para elas. Mas aquelas pessoas que não têm uma ênfase no seu mapa, nos signos de Áries, podem muito bem, nesse período, desenvolver essas características. E isso é muito importante. E agora a gente vai para a análise dos aspectos, os aspectos que estão envolvendo essa alunação, que traz essas características de abertura para o novo, que traz essas características de abertura de caminhos, de autonomia, de mais coragem. Mas o que a gente vai precisar? Administrar de aspectos para colocar essas energias, essas características positivas em ação. Nós vamos ter que administrar algumas mágoas, algumas feridas que ainda estão acontecendo no nosso sentir e na nossa individualidade básica com relação justamente à nossa identidade
liberdade, a nossa autonomia, nosso sentido de liberdade. Porque eu já falei no vídeo passado, eu vou deixar o vídeo aqui em cima da lua minguante em Capricórnio, a lua anterior a essa de agora, porque eu falei em alguns aspectos desses aqui que estão se repetindo, e é interessante porque lá eu detalhei muito mais. Então acessem ali o canal e assistam ao vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, certo? Então, algumas mágoas, algumas situações muito intrincadas dentro de nós, é com a nossa natureza, é com essas características arianas que de repente a gente não tem, ou que a gente vê nos outros e a gente admira, e a gente não consegue ser tão assertivo, a gente não consegue iniciar assim com tanta espontaneidade, liderar com espontaneidade, porque é tudo em Áries aqui, né? Tá aqui o Quirón, a Lua e o Sol. O Quirón a gente sabe que é o curador ferido, que por ter sido ferido, ele trata de curar essas feridas e ele se habilita a curar os outros. Ele tem empatia, ele tem compaixão, e é isso que, de repente, a gente pode fazer tanto com relação ao nosso emocional quanto com relação à nossa identidade básica, à nossa individualidade, porque o Sol está aqui. Então, nós podemos curar pensamentos, né? Nossa razão que está focada em padrões antigos, em padrões limitantes, em padrões que não permitem a gente desenvolver a nossa autonomia. Nós podemos nos curar nesse sentido, nós podemos curar emoções feridas de mágoas antigas, e a gente pode estar se lembrando, porque a Lua é memória, né? A gente pode estar se lembrando disso, ou outras pessoas vêm e realmente fazem com que essas memórias aconteçam, essas memórias venham para a nossa consciência, e não para nos provocar, mas sim para que a gente possa se curar. Mas eu não vou falar muito, porque eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, certo? Outro aspecto que a gente vai ter que cuidar um pouquinho, procurar lidar com ele despertando as energias positivas, é o Mercúrio em conjunção com Marte. Mercúrio e Marte, claro que a gente fica mais assertivo, a gente pode ficar mais falante, mas a gente pode também ficar um pouco mais agressivo, porque olhem aqui, Mercúrio está em conjunção, os dois estão em conjunção em Áries, então a gente tem que cuidar para não ser impulsivo, para não ser agressivo, para não querer impor as nossas ideias, o nosso pensamento para os outros na base da força, na base da pressão, certo? Então, o que a gente pode conquistar aqui de positivo desse aspecto? A iniciativa, a assertividade e a coragem para ter ideias novas. Isso é muito positivo. Também aqui os dois, tanto o Mercúrio quanto o Marte, estão fazendo uma conjunção aqui com Saturno. Então, o Saturno pode segurar um pouquinho. A gente pode entender esse aspecto como positivo, porque o Saturno limita um pouco, né? Limita a ansiedade do Áries e, de repente, limita, como o Mercúrio está em Áries, né? Limita esse processo mental muito rápido que pode estar acontecendo aí nessa semana, certo? E também Mercúrio, tanto Mercúrio quanto Marte, quanto Saturno, estão em conjunção com Netuno aqui, todos aqui em conjunção com Netuno. Netuno dissolve, então nós podemos dissolver os excessos, nós podemos dissolver aquilo que está demais, né? Se a gente está muito falante, muito pensante, muito com várias ideias, iniciativas e querendo colocar tudo em prática, a gente tem que ver o quanto disso é real e o quanto disso pode ser confusão da nossa cabeça, e nós podemos então dissolver os excessos utilizando essa energia do Netuno para isso, certo? Senão também a gente pode começar a agir e agir de forma muito confusa, que as outras pessoas não estão entendendo o que a gente quer, certo? E outro aspecto bastante harmonioso, tem aqui o aspecto harmonioso que eu já falei no vídeo anterior, que é do Saturno em sextil com Plutão, e também o Urano em trígono com Plutão, que são aspectos muito maravilhosos de estruturação, de concretização de coisas, de transformação de vida, e eu sugiro que vocês assistam, que eu detalhei bastante no vídeo passado. Daí Mercúrio, o Marte e o próprio Saturno eu já falei, né, que está em trígono com Plutão, mas
mas Mercúrio e Marte também estão em trígono com Plutão. Então a nossa energia de ação, ela pode ser transformada para que a gente consiga conquistar coisas no sentido positivo e não se perca. O nosso processo mental, ele também pode se transformar, a gente pode tirar os excessos e a gente pode desenvolver um pensamento muito estratégico, ação estratégica essa semana e ação que busca o resultado, e como é um aspecto positivo, tira um pouco da gente aquela coisa da pressão, de pressionar, de querer ganhar e manipulando os outros de qualquer forma. Não é essa energia. A energia é harmoniosa, mesmo que os dois aqui, o Marte e Urano e o Mercúrio, estejam em Áries. O Áries é mais competitivo, mas aí o Plutão nos ajuda a transformar essa competição no sentido de trazer para nós a competição, sim, mas de forma harmoniosa, porque é possível, né, a gente competir de forma harmoniosa, não para destruir o outro, mas para também vencer, para também modificar o nosso processo mental e encontrar saídas para concretizar os projetos que a gente quer concretizar com muita assertividade, com muita ação e com muita estratégia. Ok, pessoal? Para finalizar o nosso vídeo, então, só retomando, né, a lua nova em Áries, ela vem realmente nos convidar para a gente assumir novos começos com mais consciência, coragem e intenções claras, intenções positivas. É um momento de nós desenvolvermos qualidades arianas, como a iniciativa, a autoconfiança, a coragem de agir e a capacidade de dar o primeiro passo, mesmo diante das incertezas. É o período, um momento ideal para a gente semear aquilo que a gente deseja ver crescer em nossas vidas ao longo dos próximos dias. É um momento ideal para a gente plantar novas ideias, novos projetos, novas intenções, como eu já falei lá no início. Porque a energia de Áries, ela, só para a gente retomar, né, ela favorece realmente as nossas atitudes, ela favorece a nossa iniciativa. Então é importante a gente entender que tudo que a gente começar agora tende a se desenvolver ao longo dessa alunação. E este ciclo, ele segue até a próxima lua nova, que vai acontecer no signo de Touro, dia 16 de maio de 2026. Então, lá na lua nova em Touro, nós poderemos então transformar esse impulso inicial aqui dessa lua nova em Áries em algo mais sólido, que é o Touro, né? E desenvolver também estabilidade, constância. Então é muito importante nós semearmos de maneira positiva o que a gente precisa semear de projetos, de ideias, de atitudes, de ações, de novos comportamentos, de novas formas de pensar, de novas formas de sentir, de novas formas de agir. É importante que a gente consiga planejar bastante e plantar intenções bastante positivas nesse sentido, para que depois a gente consiga colher e consiga desenvolver mais concretude para tudo que a gente está iniciando agora. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Realmente, gratidão infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário, para quem está compartilhando os meus vídeos com quem vocês sabem que gostam desses assuntos, para quem está indicando o meu canal. Gratidão infinita, infinita, infinita. Por enquanto era isso. Até mais!